Fala aí, eu sou a Alessia, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Vamos lá, pessoal. No vídeo passado nós falamos sobre o Obi-Wan-App, esse add-on aí de usabilidade para potencializar as customizações, campos, travas, enfim, tem muitas ferramentas aí, uma caixa de ferramentas para agilizar suas implementações no SAPB1. Vamos dar continuidade nisso, mas antes, já deixa um like nesse vídeo e se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve aí. Seja um membro também para ter conteúdos exclusivos e alguns diferenciais aí e engajar mais conosco. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre cada uma das funcionalidades, né, do Uhum, próprio Build-Up, tá? E uma das coisas que eu queria trazer no vídeo de hoje, em especial, é sobre a caixa de ferramentas, tá? O que é a caixa de ferramentas? A toolbox, como diria aqui, né, dentro do Build-Up. sim. Ela é uma série de facilidades que já vem pré-configuradas dentro do Bionap para você habilitar ou desabilitar. Olha só que interessante. Uhum, Então a gente vai acessar aqui, ó, no menu módulos, administração, add-ons, Bio1 Usability Package, configuração de módulos, caixa de ferramentas, tá? E aqui a gente vai entender um pouquinho como cada um desses recursos funciona, tá? Então, primeiramente, nós temos algumas abas aqui que indicam alguns dos módulos do SAP, né? uhum, Então, nós temos aqui a primeira aba, parceiro de negócios. O que isso vai trazer para nós? Soluções rápidas voltadas para o parceiro de negócio, tá? Então, por exemplo, né, a gente tem aqui o gerar cidade automaticamente, tá? Quando essa opção está marcada, o que significa, tá? Que aqui dentro do cadastro do parceiro de negócios, no momento em que eu estiver adicionando um endereço, então, por exemplo, aqui, ó, assim que eu digitar o CEP, vou usar um número aqui, ó, ele vai fazer uma busca automática, tá? Então ele falou aqui, ó, não foi encontrada uma cidade para o uhum. código postal inserido. Quando eu digitei o CEP aqui, ele não localizou, certo? Né, vou colocar aqui o CEP, ele não conseguiu localizar, mas por quê? Tá? Se eu apertar o F1 aqui e for até a minha função de Outseat Names, ele vai mostrar para a gente quais são os lugares que atualmente ele já consegue fazer essa localização, Uhum. tá? Então, temos aqui alguns países que são atendidos por ele. Alisson, mas e o Brasil? No caso do Brasil, a gente tem como fazer uma funcionalidade similar a essa, né, para poder atender esse processo. Permitir copiar endereços entre cadastros, né? Uma coisa que é interessante é, poxa, eu cadastrei o endereço num cliente, né? Então, vou pegar aqui o, o meu cliente favorito, né? O grupo Machida. Uhum. E dentro dele aqui, ó, quando eu tenho meu endereço hoje, se eu estou fazendo cobrança, o SAP disponibilizou esse botãozinho que clona o endereço de cobrança para o endereço de entrega, né? Então, se Sim. eu clicar aqui, ele vai gerar uma cópia, tá? Ao habilitar essa opção do permitir copiar endereço, nós vamos ter outra opção, né? Então, ao clicar aqui, ó, cadastro parceiro de negócio agora, vou puxar aqui também o grupo Machida nos endereços. Agora eu posso, né, com o Bioanap aqui, ó, eu posso exportar o endereço. Aí ele Uhum. jogou o endereço para a memória do ambiente. E daí eu vou num outro cadastro aqui, por exemplo, botão direito, importar endereço. Daí ele vai preencher automaticamente todos os Uhum. dados com base no endereço do outro parceiro de negócio. Não, olha só. Vocês entenderam os pontos? Ah, mas por que isso existia? Porque às vezes eu precisava cadastrar outro CNPJ do mesmo local, papapá. Então, dessa forma, eu conseguia aproveitar alguns dados para agilizar o processo de cadastro.
o que eu vou pegar aqui como principal, tá? Que são as coisas mais comuns do nosso processo, tá? Primeiro, foco no campo, tá? Nome, foco no campo nome. O que acontece? Vou tirar essa opção aqui e vou mostrar para vocês como que vai funcionar. Ó. Sem ela, eu vou abrir o parceiro de negócio. Ele começou lá no código, tá vendo? O meu cursor está no código. Se eu for adicionar, teoricamente o cursor não está em lugar nenhum aqui, ó, tá vendo? Uhum. Porque ele ficaria automaticamente no campo código. Se eu marcar essa opção do foco no campo do nome, olha só a diferença. Vou entrar no cadastro, ele já entrou o cursor lá no nome. Se eu for adicionar, aí eu continuo o processo da mesma forma. Então, dessa maneira, entrei na tela, já foca no nome para eu sair fazendo uma pesquisa, tá? Sim. Utilizar o sistema de ocultar das listas. Isso aqui é para eu fazer um parceiro de negócio que não esteja inativo, não aparecer em outras listas nas pesquisas. Exibir apenas cadastros do usuário. Esse cara aqui é muito interessante, né? Nós temos a questão do proteção de dados, certo? Sim, sim. Então, muito antigamente, esse processo ainda estava em desenvolvimento, em construção, e aqui eu conseguiria fazer com que eu, Alisson, no momento em que eu estou pesquisando parceiros de negócio, somente os colaboradores que são do meu usuário vão aparecer para mim, né? Uhum. Então, aqui, ó, se a gente pesquisar todos os parceiros de negócio, ele está listando aqui os 42 parceiros, né? Se eu habilitar essas opções aqui, provavelmente não vai aparecer a maioria, porque a maioria foi cadastrado pelo mesmo aí, manager, né? Nessa base demo aí, sim. Isso, né? Ele ocultaria e traria só aquilo que está diretamente ligado ao seu cadastro. Isso. Agora, outras opções interessantes. Exigir pessoa de contato, exigir endereço de cobrança, exigir endereço de entrega. Isso aqui são funções para otimizar aquela parte que a gente falou sobre bloqueios de cadastro. Uhum. Então, eu vou adicionar um parceiro de negócio. Esqueci de informar uma pessoa de contato, né? Então, a partir do momento que essas opções estiverem habilitadas, ó, eu tenho a opção do advertência e tenho a opção do erro, tá? Então, eu vou deixar dessa forma aqui, só para você ver a diferença. No momento em que eu for, então, cadastrar um parceiro, tá? Vou iniciar aqui o meu cadastro, vou colocar o nome Alisson, vou adicionar. Ó, advertência, nenhuma pessoa do contato foi cadastrada. Você deseja continuar? Sim. É obrigatório cadastrar um endereço de cobrança. Viu? Se eu deixar todos como advertência... Ele só vai perguntando se você nenhuma pessoa foi cadastrada, sim. Cobrança não foi cadastrado, sim. Ó, entrega não foi cadastrado, não. Viu? Então, em vez de eu ter que ficar fazendo todo aquele trabalhão, todo aquele trabalho de criar travas, né, dentro da transaction, eu já habilito essas opções automaticamente tendo o Bionap aqui, num flag. Exibir a bandeira do país, isso aqui também é legal, né? Quando a gente está utilizando o Bionap, né? Muita gente gosta disso. Do lado do nome do meu parceiro de negócio, ó, se eu pesquisar, veja que já apareceu aqui um quadradinho extra. Se eu pesquisar o grupo Machida aqui, ó, ele carrega a bandeirinha do país de cadastro desse parceiro. Para empresas multinacionais faz muito sentido. Trabalha com, não necessariamente multinacionais, mas que tenham um público, né, de clientes e fornecedores a nível internacional ainda. Ainda falando aqui do parceiro, olha só que interessante. Eu vou adicionar um novo aqui, certo? Então, vou adicionar o Alisson aqui, né? Alisson teste. Adicionar. Sim, sim, sim. Sim. Quando eu fiz o adicionei, o que aconteceu? Ele adicionou e automaticamente foi para um novo cadastro, certo? Para eu cadastrar novamente.
Se eu habilitar a opção do, ao inserir um cadastro, abri-lo em seguida, tá? De forma nativa, só com essa opção, o que vai acontecer agora? Né? Deixa eu fechar a tela só para garantir. Vou iniciar aqui, ó, novo cadastro, Alisson, teste 2. Sim, 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 sim. Olha lá, ele automaticamente conclui o cadastro e já carrega ele na tela para mim, né? Isso nos documentos de marketing, tá? Aí só dando uma informação a mais, nos documentos do SAP aqui de marketing, pedido de venda e tal, hoje na versão 10, nós temos aqui o adicionar novo, adicionar e visualizar ou adicionar e fechar. Né? Mas antigamente, lá nos primórdios, SAP 2007, 8.8, 9.0, 9.1, por assim dizer, nós só tínhamos a opção do adicionar. Então, quando a gente tinha o Bionap no ambiente, a gente já vinha aqui e falava, ó, ao adicionar, né, Enter, vai para a última linha e carregar automaticamente o último documento também. Né? Então a gente já utilizava essas opções. É que agora não tem mais a necessidade de ter isso dentro do Bionap. Mas antigamente ele daria essa opção para nós aqui dentro. E falando assim, até parece uma coisa muito simples, né? Mas que para usabilidade, como a própria ferramenta diz, do usuário final, traz muitos ganhos, muita agilidade no processo ali. Sim, todo clique que a gente tira dentro do processo de utilização do sistema, ou eu dando tab aqui para poder chegar num campo, quanto menos ações eu tiver para chegar no meu resultado, é melhor. Tá? Veja a quantidade de melhorias que a gente consegue colocar apenas em uma tela, né, com a caixa de ferramentas, como no caso do parceiro de negócio. E na parte de estoque, também temos funções bem similares, como foco no campo, né? Então, se eu marcar essa opção aqui, ele também, na hora que entrar no cadastro do item, ele vai automaticamente vir no campo de descrição para pesquisar. Utilizar o sistema de ocultar das listas para poder tirar esse item de uma lista, né, das pesquisas. Bom, essa opção aqui seria para eu poder buscar os documentos que estão relacionados a esse item quando esse item está inativo, né? Então, eu estou inativando o item, mas eu tenho um pedido de venda, uma nota para lançar, alguma coisa para poder fazer, eu consigo buscar isso automaticamente. Tá? Ao inserir um cadastro, abri-lo em seguida, o mesmo conceito. E daí aqui temos mais uma opção, tá? Que dentro do SAP nativo, tá? Então vamos lá, vou aqui no pedido de venda. E dentro do pedido de venda, eu vou carregar para nós aqui um item que é o nosso pão caseiro, né? Então vamos pegar o pão caseiro fofinho aqui. Quando eu clico na seta laranja, veja, o SAP nativamente abre a estrutura de produto. Tá vendo? Certo. Então ele vai para a estrutura. Isso é padrão do SAP. Mais uma vez, a SAP, né, vai pegando algumas dicas aí do pessoal da Boyle, porque o pessoal da Boyle já fez isso lá no passado. A SAP disponibilizou para nós aqui nas configurações gerais, tá? Então, se eu vim aqui na aba Stock, eu tenho o quê? Ó, abrir cadastro do item em vez da estrutura de produtos ao clicar na seta. Então, a SAP disponibilizou para nós uma opção que quando eu marco, né, essa opção aqui, e clico na seta laranja, ele vai direto para o cadastro do item e não para a estrutura primeiro. Só que aqui dentro do Bionap, a gente tem algumas opções, né? Tirando o SAP Default, eu posso fazer o quê? Se eu estiver com o Ctrl, né, selecionado, ele vai ter uma ação. Se eu tiver sem o Ctrl selecionado, ele vai ter outra ação. Olha só que interessante. Então, o que vai acontecer quando eu clicar na seta do item? Eu quero que ele vá para o cadastro. Então, eu vou gravar aqui dessa forma, tá? Vou clicar na seta do item, ele vai para o cadastro do item.
Olha só que legal. Ó. Perfeito? Agora, se eu segurar o Ctrl aqui no teclado e clicar na seta laranja, o Bionap manda para a estrutura de produto. Então, né, eu tenho aí uma hotkey, um atalho prático, né, que combinando a minha ação, eu consigo chegar mais rápido no meu objetivo. Então, tô clicando, vou para o cadastro do item, cliquei. Preciso ver a estrutura, Ctrl clique. Né? E aí a gente tem a opção de mudar se a gente quer que o clique vá para a estrutura e o Ctrl clique vá para o item, ou vice-versa. Né? Então é muito legal essas coisas, porque como você mesmo falou, o SAP ele dá um caminho. Então, se eu quiser chegar no cadastro do item pelo padrão que está agora, eu tenho que fazer 2 cliques. Eu abro a estrutura, abro o item. Se eu trocar, eu tenho que abrir o item, abrir a estrutura. E por aqui eu já ganho essa ação extra. Tá? Então, mais cliques sendo reduzidos aí a partir do Bionap. Na parte de documentos, isso aqui também é algo que eu falar para você, mana, é uma famosa mão na roda, tá? Por que uma mão na roda? Porque é o seguinte, ó, eu vou tentar achar um pedido de venda aqui. Vamos só pegar um cenário rápido aqui para facilitar a nossa pesquisa. Bom, esse aqui ficou legal, ó. Tem 5 itens. Imagine que eu tenho 50 linhas dentro desse documento e você precisa localizar o item PAC 004. Né? Você vai ter que vir aqui e ficar caçando esse item na lista. Né? Não sei quantas vezes você já procurou itens dentro do SAP. Ao marcar aqui, ó, o pesquisar nas linhas, tá? Eu tenho como definir quais documentos eu quero e também consigo especificar algumas colunas para pesquisar, se eu quiser, colunas como campo de usuário. Mas olha só que interessante, ó. Eu vou habilitar essa opção aqui. Olha bem para a tela da SAP agora, né? Vou abrir novamente a tela do pedido de venda. E olha só que já apareceu para nós aqui uma opção de pesquisar linha. Sim. E aí eu quero localizar, por exemplo, o termo AC asterisco 04. Clicar no pesquisar, ele não achou dessa forma. Mas se eu sei aqui, ó, 004, ó, ele já localizou para mim a linha. Olha só que interessante. Então, se eu sei o código do item, uma parte da descrição, por exemplo, 75x, ó, a primeira linha. Sim. Como, tipo o Ctrl L do Excel. Exatamente. Então, para quem trabalha com documentos com muitas linhas, cara, isso, como eu falei antes, é uma mão na roda, porque eu vou para a linha que eu quero encontrar um item, né? Antigamente, tá? Hoje em dia é menos comum isso, tá? Mas antigamente, quando a gente estava fazendo trocas de sistema, a pessoa estava sempre acostumada a usar o Enter. Então, vou adicionar aqui, ó, eu coloquei o código e dava Enter, né? Aí, Enter. Quando você dá um Enter aqui, o SAP, a ação que ele tem é adicionar o documento, tá? Com o Bionap, a gente tem a opção de Enter, vai para a última linha e Ctrl Enter adiciona. O que significa isso? Se eu estou com essa opção aqui antes, né? e dou um Enter, ele pula para a linha do grid. Tá vendo? Ó, tô aqui em cima. Ó, Enter, pulou para lá. Vou colocar um item aqui. Beleza. Estou aqui, Enter, pula para a linha em branco. Então, o Enter não adiciona o documento. Estou apertando o Enter aqui, nada de adicionar o documento. Segurei o Ctrl, Enter, aí ele vai para a ação de adicionar. Né? Então, aí naquele famoso dei o Enter e já adicionou o item ou cadastro. Né? Então, a gente consegue garantir aí um pouco dessas, né, evitar que isso aconteça. Foco no campo nome. Ícone de observação, ícone de bandeira, então mesma coisa aqui, ó. Vou colocar o ícone de bandeira e o ícone de observação. Mas, Alisson, para que serve o ícone de observação? Vamos lá. Antes de habilitá-lo,
Vou aqui para o último documento, tá? Tá vendo aqui embaixo? Eu tenho um campo de observações, Uhum. certo? Eu vou até fechar a tela e abrir de novo. Ó. Olha só que interessante. Vou pegar aqui. Eu tenho um campo de observações. Só que existe dentro do SAP algumas observações que a gente chama de observações iniciais ou finais. Então, se eu der um clique aqui com o botão direito, eu tenho aqui, ó, observação de abertura e encerramento. Aí aqui dentro eu vou escrever Alisson Ramos Pereira, Alessa Ramos Pereira. E vou clicar no atualizar. Beleza, gravei isso, o documento está atualizado com essa informação. Mana, você sabe dizer para mim se existe observação nesse documento? Não. Não. Então, com o Benap, quando a gente habilita essa opção do ícone, tá? Ao carregar um documento do SAP que possua uma observação, ele vai abrir aqui, ó, o íconezinho dizendo que esse cara tem uma observação ou de abertura ou de encerramento. Se eu clicar no ícone, ele abre para mim a tela. Então, assim, é muitos detalhezinhos, mas, Sim. de novo, no padrão, botão direito, clico, tem observação. Com o Benap, ó, já tem uma indicação ali de que esse cara tem alguma observação adicional. Já fica visual e acesso mais rápido, né? Exatamente, tá? Aqui um processo para deletar esboços, né, para ficar fazendo a confirmação de mensagem de esboço, mas uma coisa mais importante aqui do restante desses pontos, tá, para a gente poder fechar por aqui, depois a gente faz um outro vídeo continuando nos próximos, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, né, e só a caixa de ferramenta que rende mais um pouquinho para que a gente tenha um pouco de profundidade. A máscara para observação do diário. Gente, isso aqui é algo que todo contador em toda a implantação pede, tá? Mostrar para vocês como que isso funciona. Eu vou vir aqui numa nota fiscal de saída, tá? E no momento em que eu estou adicionando uma nota fiscal, então vou vir aqui, vou buscar... Poderia ter copiado do pedido de venda, tá? Mas vou colocar manual aqui, não tem problema. Mas eu coloquei algumas informações aqui. Se eu vir na aba contabilidade, o SAP ele carregou aqui a observação do diário. Ó. Nota fiscal de saída, parceiro de negócio, C42.000. Se a gente vir na conta, aqui ó, no saldo da conta, para analisar aqui todos os lançamentos, ó, vai estar assim, ó, detalhes, nota fiscal de saída e o colaborador, né, e o parceiro de negócio. Uhum. Tá? E o parceiro de negócio. Agora, o que o pessoal geralmente fala? Alisson, o número da nota fiscal, ele não aparece para mim na observação do diário. Não aparece para mim o número da nota, Sim. Aparece o número do documento, o código da transação do lançamento contábil, mas eu não tenho o número da nota, ou o nome do cliente, ou o nome do fornecedor, né? Então, o que é legal aqui, ó? Eu posso vir habilitar essa máscara de observação do diário, e ao clicar aqui nos 3 pontinhos, eu posso determinar o que eu vou considerar, né, como máscara. Eu quero habilitar para nota fiscal de saída. Tá? Então, vou habilitar aqui nota fiscal de saída. E na nota fiscal de saída, eu quero determinar quais informações eu vou utilizar dentro da minha observação. Daí, ó, se eu clicar aqui no menuzinho do Help, ele mostra para a gente aqui, ó, o sistema. E olha aqui, eu tenho como usar card code, card name, referência, docnum, docdate, tax, payref, item, description, type, tá? E daí, aqui, ó, eu poderia, por exemplo, pegar e colocar o nome e a referência, certo?
Então, vou pegar aqui, ó, o nome do parceiro. E definimos aqui para ele utilizar o card name e a referência, tá? Sim. Então, com essa opção marcada, se eu acessar aqui um pedido de venda, pegar um que tenha um item com estoque, só para vocês verificarem o processo. Ó. Esse aqui, pão caseiro fofinho aqui pode ser faturado. Vamos vender o nosso pão. Vou copiar para a nota fiscal de saída, tá? Uhum. E vamos só observar aqui, ó. Quando eu acesso aqui a minha aba contabilidade, veja que ele está nota fiscal de saída, C, tal. Beleza? O número da minha nota aqui, ó, 665, eu vou colocar ele aqui na minha referência, tá? E vou adicionar o documento. Opa, sem imposto não pode vender. Então, assim que eu adicionar o documento, ó, veja só, pessoal, tá aqui, né? Vou clicar no adicionar e visualizar, tá? Sim. Ele adicionou, está adicionando o documento, ele vai concluir a adição do documento e vai recarregar o documento na tela para a gente. Olha lá, que interessante. A observação do diário foi automaticamente mudada para o nome mais a referência. Né? E daí aqui, como eu tinha comentado antes, se eu quiser, eu poderia falar assim, ó, escrever NF, o número da nota, tirar aqui, colocar o name, card name. Então, assim, você consegue estruturar a observação, né? E aí fazer a engenharia que for necessária em cima desses valores pré-definidos para poder carregar automaticamente a observação do diário e não ter que fazer isso através ou de transação ou de consulta formatada dentro do sistema. Excelente. Tá? Então, depois, pessoal, eu vou trazer mais um pouquinho do conteúdo sobre banco, finanças, recursos e acessos às tabelas de usuário também, que aqui tem uma parte bem legal para a gente verificar. Beleza? Então, fiquem ligados, hein? Não percam, não. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.